Você já passou por alguma situação em que você se sente constrangida em algum grupo que você foi e teve alguém que não deixou você falar, que se manifestava, que manipulava toda a situação e você ficou constrangida? Já passou sobre alguma coisa assim na sua vida? Bora conversar sobre isso? E para quem não me conhece, meu nome é Silene Macedo, eu sou psicóloga e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma situação que eu vi aqui na internet e fiquei assim, bastante impactada até, porque foi um exemplo maravilhoso de algo que eu quero trazer aqui para o canal para vocês. Foi maravilhoso sim, para exemplificar exatamente o que eu quero falar para vocês sobre a questão da sombra de que todos nós temos nas nossas vidas, na nossa psique. Há 4 semanas, mais ou menos, eu assisti um podcast do Vilela, foi um podcast longo, de 5 horas de debate, que e nesse episódio, eles falaram sobre trataram sobre a violência brutal que aconteceu com a Vitória, que é a moça de Cajamar. Eu acho que todo mundo está sabendo sobre esse caso horroroso que aconteceu com essa menina, com essa adolescente de 17 anos. E também vinham falar sobre outros crimes. Falaram sobre Oruan, falaram sobre alguns crimes do momento, enfim. E o que mais chamou a atenção nesse podcast de 5 horas foi que, eh, uma das pessoas que estavam lá debatendo, que eram 3 pessoas que estavam debatendo, um historiador, uma jornalista e a dona do canal Caixa de Pandora. Os 3 estavam debatendo sobre o assunto. E o Vilela estava lá quietinho, só ele conduziu, ele apresentou as pessoas, depois ele ficou mais observando, mas quem debateu foram essas 3 pessoas. Mas a forma que mais chamou atenção foi a forma como a sombra de uma das convidadas se manifestou em pleno ar. Estava todo mundo lá, ao vivo e a cores, a coisa acontece na hora que se grava e apareceu a sombra da moça. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, que é algo bem interessante. O debate reuniu então as 3 pessoas, como eu estava falando, eu fiz aqui uma colinha, uma jornalista, um historiador e a criadora do canal Caixa de Pandora. Todos também têm canais no YouTube, não só a moça da Caixa de Pandora, tá? Todos têm canal. E durante 5 horas, que foi o tempo que durou o podcast, a jornalista atacou a dona do Caixa de Pandora aqui no YouTube com alfinetadas constantes, desqualificando o trabalho dela, desqualificando a presença dela ali, dando umas indiretas, e todo mundo percebeu. Tanto é que nos comentários que eu vi, tinha ninguém falando sobre os crimes, foi incrível. Roubou-se a cena. Todo mundo falava do comportamento da jornalista. E o foco ficou totalmente no comportamento hostil dela, que visivelmente agia para desmerecer a colega, né? E o mais curioso, a moça que foi atacada, ela não reagiu, ela segurou, mas ela ficou constrangida. Deu para perceber em alguns momentos que ela estava constrangida, envergonhada, e mesmo assim achei bem legal, porque ela mesmo assim, ela contribuiu, ela seguiu com o debate, ela se colocou no debate muitas vezes. Então, assim, quem mais falava era o jornalista. O historiador também falava bastante. Mas, mesmo sendo alfinetada durante 5 horas de podcast, essa moça, ela conseguiu se colocar. E para mim foi muito legal, o comportamento dessa moça, mas nada legal o comportamento da jornalista, que aí a gente vira e diz assim, que fica muito evidente quando a terapia não está em dia, né? Então, se a gente for falar aqui sobre a sombra, todos nós temos nossas sombras. E o que que é a sombra? A sombra é aquilo que está no inconsciente, no nosso inconsciente,
que nós não queremos enxergar, que nós não queremos dar conta daquilo, que a gente nega na gente mesmo. Qual é a importância da integração da sombra? Por que que nós, psicólogos junguianos, trabalhamos tanto com a sombra? Porque a sombra, ela vai ser um material maravilhoso para você enxergar em você coisas que são precisas ser vistas e trabalhadas e integradas, no sentido de você perceber que você não é só doce, que você não tem coisas lindas, que a gente não tá aqui num quadro de novela, sabe essas novelas de antigamente, que o mal era o mal, e o bom era o bonzinho, e sempre o bonzinho ganhava, se dava bem, e o mal ia lá, morria, ia ficar num hospício, etc. Não, todos nós temos as nossas sombras, e é importante que a gente conheça as nossas sombras. Porque se nós não conhecermos as nossas sombras, aonde a gente vai colocá-las? Onde que a gente vai colocar essas sombras? Provavelmente no outro, a gente vai projetar no outro o que é nosso. Então, você sente inveja, você vai falar que o outro que é invejoso. Você está desconfortável com alguma coisa, você está achando que o outro tem alguma coisa que você quer, você vai lá e vai falar: nossa, que ridículo que essa pessoa tem isso. Isso é a sombra em manifestação. Quando essa jornalista começa a dar alfinetadas nessa moça, ela começa a mostrar que ela está incomodada com a moça. Então a gente poderia fazer perguntas para ela, né? Se eu fosse, por exemplo, psicóloga dela, eu diria: mas por que você teve tanta assim necessidade de chegar e ficar atacando a moça? O que que te incomoda nela, né? E ela insinuava todo o tempo que a moça não era uma boa profissional, certo? Mas assim, vamos lá, gente. Se eu conheço alguém que eu penso que não é uma boa profissional e em algum momento essa pessoa tá comigo, no mesmo ambiente, nós estamos juntas. Por exemplo, apresentando podcast, veio uma outra psicóloga que eu acho que ela não é uma boa psicóloga, mas por que que eu vou ficar atacando essa moça por achar que ela não é boa psicóloga, né? Qual é a minha necessidade de fazer isso, né? Então, eu preciso ser minimamente educada, eu posso pensar o que eu quiser e posso até fazer comentários para os meus pares sobre o que eu quiser, sobre o que eu acho, mas será que eu preciso ficar expondo uma pessoa assim? Publicamente, inclusive, ficar falando dela, ficar dando alfinetada, dizendo que ela é uma blogueira, que afinal de contas a gente precisa estudar muito a respeito de alguma coisa para saber, mas não é o papel dela isso. Ela não está ali sendo uma mãe. Mesmo se ela fosse uma mãe, ela estaria fazendo isso no horário errado, né? Chamar a atenção da moça da forma como ela chamou. E assim, eu não sei o que que ela pensa a respeito, mas realmente o que ela pensa a respeito faz parte dos conteúdos dela, e tudo bem, ela pode pensar o que ela quiser. Ela só não pode ser mal educada, ela só não pode ficar expondo o outro. Na hora que ela expôs a moça, ela colocou a sombra dela, né? Ela fala dos conteúdos dela. Então eu poderia dizer para vocês, algumas hipóteses. Ela está incomodada com o crescimento da caixa de Pandora? Será? Não sei. Ela tem 1,87 mil pessoas que a seguem, né? O Joel, que é o outro, que é o historiador, tem 1,47 pessoas que o seguem. E a menina da caixa de Pandora tem 176 mil pessoas. Gente, maravilha também, né? Vamos combinar que é um numerão maravilhoso que eu adoraria ter. Mas, enfim, ela tem 176. Em números, falando em números, a gente está vendo uma ameaça? Não. Mas pode ser pelo crescimento dela? Pode. Porque a sombra, ela não vem de uma forma matemática, né? Alguma coisa nessa moça manifesta a sombra da jornalista, né? Que né? O que que acontece com ela que ela está tão incomodada? E se ela está tão incomodada, por que que ela não vai fazer terapia? Por que que ela não vai entender por que está tão incomodada com a moça? Mesmo que ela tenha ali o seu roteiro certinho para dizer por que que está incomodada com a moça, mas
Coisa é essa de ser a justiceira da internet para mim falar quem é bom, quem não é bom? Veja, quem é a pessoa para falar quem é bom, quem é bom profissional, quem não é bom profissional? Né? No íntimo, dentro das coisas dela, dentro da intimidade dela, ela pode achar o que ela quiser, como eu já falei, mas ela não pode manifestar isso diante do constrangimento da outra pessoa. Sabe aquela coisa daquele criança que tem em você? Gente, seja educada com a coleguinha. Ela não foi educada com a coleguinha e ficou bem feio para ela, vou te dizer. Eu acho até, inclusive, que o canal dessa moça da Caixa de Pandora até teve mais pessoas acho que até aumentou. Eu acho que teve mais, acho que não, esse número que eu falei para vocês não é fidedigno, acho que ela está com até mais pessoas seguindo ela depois disso daí. Porque as pessoas falaram, nossa, sabe, meio que o tiro saiu pela culatra. Nós temos algo a nossa sombra, ela tem que estar muito bem trabalhada para você não fazer nada, nenhuma projeção nos outros. Para algo que é seu, que é interno, que está te incomodando, que está te ferindo, você não julgar para outras pessoas. Então, assim, se alguma coisa te incomoda em alguém, você precisa tentar enxergar em você o que está te incomodando tanto e por que que aquilo te incomoda tanto. Porque é sempre, o assunto é sempre sobre nós, não é nunca sobre o outro, gente. É sobre nós, como nós conduzimos a nossa vida e por que que aquela pessoa te incomoda. O que que acontece? Esse olhar é muito importante que a gente sempre olhe para dentro. Como dizia o Jung, quem olha para dentro se liberta, né? Como dizia o Jung também, ele dizia uma frase que ele dizia assim, que quando a gente não não conhece o nosso inconsciente, não, a gente não tem autoconhecimento, o nosso inconsciente vai virar um destino. E o destino pode ser trágico, muitas vezes. Então, claro que as pessoas têm níveis, né, de entendimento sobre si, mas é importante que as pessoas estejam sempre a caminho desse autoconhecimento, né? Para não passar por uma situação vexatória como essa, de pessoas que acabam alfinetando as outras pessoas, que acabam sendo rudes com os outros, e, sobretudo, o mais importante é que, por exemplo, quando você passar por uma situação dessa, que o outro for rude com você, você compreender, você entender que, calma, não é sobre você. Não deixa a sua baixa autoestima te atacar. Pergunte para você mesmo, mas por que que essa pessoa está fazendo isso? Né? Qual é o problema que eu acabo inferindo a essa pessoa? O que que eu acabo provocando nessa pessoa? Eu provoco de uma forma que eu não sei porquê, mas essa pessoa me trata desse jeito por causa dela, né? Tem uma pessoa com aí de renome, uma profissional que fala muito bem, que é bastante articulada, mas durante o debate percebeu-se assim que ela é extremamente controladora, né? Que ela quer compilar a coisa como como a fala dela fosse a mais assertiva, como ela que conhece todo mundo, como ela tem os contatos, então tudo que ela fala é muito fidedigno. E assim, é, essa coisa muito soberba, né, do outro se achar muito soberano, ele existe aí um mecanismo de defesa em defesa de alguém que se sente desqualificado. Isso é a parte íntima, é parte inconsciente da pessoa, tá? É a mesma coisa você falar assim, sabe aquele cara super pudico, aquele cara que não sai da igreja, aquele cara que fala mal da vizinha que engravidou, que fala mal de não sei quem que fez não sei o quê, e tá de olho em todas as imperfeições de todo mundo e se coloca como o cara certo. Cuidado, porque quanto mais rígido você for, quanto mais seu ego for rígido, mais existe a sombra em você que está escondida através desse papel muito rígido. Então, onde tem um cara muito dentro de lei,
muito correto, muito tudo muito certinho, que não sai da igreja. Tem um cara ali dentro de você, no teu inconsciente, que é totalmente oposto disso, né? Onde tem um cara que é a lei, tem o bandido dentro de você, entende? Quanto mais você tenta, é a mesma coisa, por exemplo, de uma pessoa que tem fobia em relação ao homossexual. Você pode ter certeza que pode ter dentro dele um homossexual latente. Por que que ele se incomoda tanto com o que o outro faz, com o que o outro deixou de fazer? Não é ele. Se te incomoda, é porque te fere. Se te fere, olha a sombra. Vai olhar a sombra. E é o que eu posso falar da jornalista. Terapia não estava em dia. Não tinha a menor necessidade dela se expor, mostrando para nós, psicólogos, o quanto ela tem questões com a moça da caixa de Pandora e acaba que quem conhece percebe que ela estava totalmente equivocada ali, mostrando muito dos conteúdos internos dela que estão absolutamente mal trabalhados. É sobre isso que eu queria falar hoje com vocês e até o próximo vídeo. E se você gostou, compartilha, por favor, que eu estou precisando aqui chegar pertinho da caixa de Pandora, que tem um monte de inscritos. Um beijo, queridos. Até o próximo vídeo.